2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, o qual vindo a ele, disse-lhe, havia 2 homens em uma cidade, um rico, e o outro pobre. O rico tinha numerosas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha mais que uma só cordeira, que ele havia comprado e criado, e que havia crescido com ele e com seus filhos juntamente, comendo de seu bocado, e bebendo de seu vaso, e dormindo em seu fundo, e tinha-a como de uma vez filha. E veio um de caminho ao homem rico, e ele não quis tomar de suas ovelhas e de suas vacas, para guisar ao caminhante que lhe havia vindo, mas sim que tomou a ovelha daquele homem pobre, e preparou-a para aquele que lhe havia vindo. Então se acendeu o furor de Davi em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que o que tal fez é digno de morte. E que ele deve pagar a cordeira com 4 tantos, porque fez esta tal coisa, e não teve misericórdia. Então disse Natã a Davi, tu és aquele homem. Assim disse o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi por rei sobre Israel, e te livre da mão de Saul, eu te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu fundo, demais disto te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, eu te acrescentarei tais e tais coisas. Por quê? Pois, tiveste em pouco a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante de seus olhos. A Urias Heteu feriste a espada, e tomaste por tua mulher a sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Pelo qual agora não se apartará jamais de tua casa a espada, porquanto me menosprezaste, e tomaste a mulher de Urias Heteu para que fosse tua mulher. Assim disse o Senhor, eis que eu levantarei sobre ti o mal de tua mesma casa, e tomarei tuas mulheres diante de teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à vista deste sol. Porque tu o fizeste em secreto, mas eu farei isto diante de todo Israel, e diante do sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi, também o Senhor removeu teu pecado, não morrerás. Mas porquanto com este negócio fizeste blasfemar aos inimigos do Senhor, o filho que te nasceu morrerá certamente. E Natã se voltou à sua casa. E o Senhor feriu ao menino que a mulher de Urias havia dado à luz a Davi, e o fez ficar gravemente doente. Então rogou Davi a Deus pelo menino, e jejuou Davi, recolheu-se, e passou a noite deitado em terra. E levantando-se os anciãos de sua casa foram a ele para fazê-lo levantar da terra, mas ele não quis, nem comeu com eles pão. E ao 7º dia morreu o menino, mas seus servos não ousavam fazer-lhe saber que o menino era morto, dizendo entre si, quando o menino ainda vivia, lhe falávamos, e não queria ouvir nossa voz, pois quanto mais mal lhe fará, se lhe dissermos que o menino está morto. Mas Davi, vendo a seus servos falar entre si, entendeu que o menino era morto, pelo que disse Davi a seus servos, é morto o menino? E eles responderam, morto é. Então Davi se levantou da terra, e lavou-se e ungiu-se, e mudou suas roupas, e entrou à casa do Senhor, e adorou. E depois veio à sua casa, e mandou, e puseram-lhe pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pelo menino, vivendo ainda, jejuavas e choravas, e ele morto, levantaste-te e comeste pão. E ele respondeu, vivendo ainda o menino, eu jejuava e chorava, dizendo, quem sabe se Deus terá compaixão de mim, por maneira que viva o menino? Mas agora que já é morto, para que tenho de jejuar? Poderei eu fazer-lhe voltar? Eu vou a ele, mas ele não voltará a mim. E consolou Davi a Batseba sua mulher, e entrando a ela, dormiu com ela, e deu à luz um filho, e chamou seu nome Salomão, ao qual o Senhor amou, que enviou por meio de Natã profeta, e chamou seu nome Gedidias, por causa do Senhor. E Joabe lutava contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então enviou Joabe mensageiros a Davi, dizendo, eu lutei contra Rabá, e tomei a cidade das águas. Junta, pois, agora o povo que resta, e assenta acampamento contra a cidade, e toma-a, porque tomando eu a cidade, não se chame de meu nome. E juntando Davi todo aquele povo foi contra Rabá, e combateu-a, e tomou-a. E tomou a coroa de seu rei de sua cabeça, a qual pesava 1 talento de ouro, e tinha pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E trouxe muito grande despojo da cidade. Tirou também o povo que estava nela, e o pôs ao trabalho de serras, e de trilhos de ferro, e de machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos,
E o mesmo fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou-se logo Davi com todo o povo a Jerusalém.